Morin polariza a compreensão sob duas perspectivas: a compreensão intelectual ou objetiva e a compreensão humana e intersubjetiva. A compreensão intelectual passa pela inteligibilidade e pela explicação. Explicar é considerar o que é preciso conhecer como objeto e aplicar-lhes todos os meios objetivos de conhecimento. A compreensão humana vai além da explicação. Esta comporta um conhecimento de sujeito a sujeito. O outro não é apenas percebido objetivamente, mas enquanto sujeito com o qual nos identificamos. Compreender inclui necessariamente um processo de empatia, identificação e projeção. Os obstáculos exteriores à compreensão são múltiplos. Existe o ruído, que parasita a transmissão da informação, criando mal-entendido ou não entendido. Existe a polissemia, onde um termo enunciado com uma determinada intenção pode ser interpretado com um sentido diferente. Existe a ignorância no que se refere a ritos e costumes do outro. Existe a incompreensão, tanto de valores imperativos advindos de outras culturas, quanto dos imperativos éticos. Há, portanto, a impossibilidade de compreender outras visões de mundo. O egocentrismo cultiva a tapeação de si próprio, provocada pela autojustificação, autoglorificação e pela tendência de jogar sobre outrem a causa de todos os males. Mascaram-se as próprias carências e fraquezas, o que nos torna implacáveis com as carências e fraquezas dos outros. Um ponto importante que Morin aponta. O mundo dos intelectuais, escritores ou universitários, que deveria ser mais compreensivo, é o mais gangrenado, sob efeito da hipertrofia do ego, nutrido pela necessidade de consagração e de glória. O etnocentrismo e o sociocentrismo nutrem xenofobias e racismos. Podem até mesmo despojar o estrangeiro da qualidade de ser humano. Clément Rosset disse: a desqualificação por motivos de ordem moral permite evitar qualquer esforço de inteligência do objeto desqualificado, de maneira que um juízo moral traduz sempre a recusa de analisar e mesmo a recusa de pensar. O espírito redutor coloca-se como um modo de pensar dominante. Reduzir o conhecimento do complexo a um de seus elementos, considerado como mais significativo, tem consequências piores em ética do que em conhecimento físico. A compreensão pede, por exemplo, que não se feche, não se reduza o ser humano ao seu crime, nem mesmo se cometeu vários crimes. Lembremo-nos, a possessão por uma ideia, uma fé, que dá convicção absoluta de sua verdade, aniquila qualquer possibilidade de compreensão de outra ideia, de outra pessoa. A ética da compreensão pede que se compreenda o indivíduo agente da incompreensão. É preferível argumentar do que condenar. Este é o caminho da humanização das relações humanas. Demanda grande esforço, pois não se pode esperar nenhuma reciprocidade. O bem-pensar é um modo que permite aprender em conjunto, texto e contexto, o ser e o meio ambiente, o local e o global, o multidimensional. Enfim, o complexo, as condições do comportamento humano. Permite-nos compreender igualmente as condições objetivas e subjetivas. A introspecção consiste na prática mental do autoexame. Deve ser permanente e é necessária no que tange à compreensão das nossas fraquezas, bem como as fraquezas dos outros. Esta crítica permite que nos descentremos em relação a nós mesmos e julguemos nosso egocentrismo. Possibilita o distanciamento da concepção de que somos juízes de todas as coisas. A compreensão do outro requer a consciência da complexidade humana. Compreender o porquê o outro age de tal maneira é saber lidar consigo mesmo, pois normalmente nos percebemos através do outro. Por isso, não se deve reduzir o ser à menor parte dele próprio, nem mesmo ao pior fragmento de seu passado. A tolerância e simpatia são alguns dos pilares para essa compreensão. A verdadeira tolerância supõe convicção, fé, escolhas éticas e, ao mesmo tempo, aceitação da expressão das ideias, convicções, escolhas contrárias às nossas.
Há 4 graus de tolerância. A primeira é expressada por Voltaire, que nos obriga a respeitar o direito de proferir um propósito que não nos parece nobre. O segundo grau é uma opção democrática, ou seja, a escolha de nutrir opiniões diversas e antagônicas e delimitar um respeito a essas opiniões. O terceiro é compreender que o contrário de uma ideia profunda é uma outra ideia profunda. E o quarto grau diz sobre a consciência das possessões humanas pelos mitos, ideologias, ideias ou deuses. Para Morin, deve-se relacionar a ética da compreensão entre as pessoas com a ética da era planetária. A única verdadeira mundialização que estaria a serviço do gênero humano é a da compreensão, da solidariedade intelectual e moral da humanidade. As culturas devem aprender umas com as outras, comunicarem entre si. O planeta necessita, em todos os sentidos, de compreensões mútuas. Dada a importância da educação para a compreensão, em todos os níveis educativos e em todas as idades, o desenvolvimento da compreensão necessita da reforma planetária das mentalidades. Esta deve ser a tarefa da educação do futuro.